Em uma de suas jornadas, Jesus chegou à região dos Gerazenos, do outro lado do mar da Galileia. Lá, ele se deparou com um homem possuído por demônios, que vivia entre os túmulos, atormentado pelas forças das trevas. Esse homem era um caso terrível de possessão demoníaca. Ele havia sido rejeitado pela sociedade e vivia em completa desolação, entre os sepulcros, gritando e se ferindo com pedras. Sua condição era verdadeiramente lamentável, pois estava sob o domínio de forças sobrenaturais malignas. Ao chegar à região dos Gerazenos, do outro lado do mar da Galileia, Jesus se deparou com uma cena verdadeiramente perturbadora. Lá, ele encontrou um homem que havia sido completamente dominado por demônios, vivendo em meio aos túmulos, atormentado pelas forças das trevas. Essa era uma situação terrível de possessão demoníaca. O homem havia sido rejeitado pela sociedade e vivia em completa desolação, entre os sepulcros, gritando e se ferindo com pedras. Sua condição era verdadeiramente lamentável, pois estava sob o domínio de forças sobrenaturais malignas que o haviam subjugado completamente. Essa imagem do homem endemoninhado, vivendo em meio à morte e à desolação, nos confronta com a realidade do mundo espiritual e da ação devastadora dos demônios sobre a vida humana. Ela nos lembra de que, por mais que tentemos negar ou ignorar a existência dessas forças do mal, elas são uma realidade que pode atormentar e destruir vidas. Diante dessa cena desoladora, Jesus, em sua compaixão e poder, se aproximou daquele homem que estava sob o domínio das trevas. Sua chegada marcaria o início de uma intervenção divina que revelaria sua supremacia sobre as forças demoníacas. Quando Jesus se aproximou, os demônios que atormentavam o homem clamaram, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus. Eles imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo, mas que lhes permitisse entrar em um rebanho de porcos que pastava nas proximidades. Essa interação entre Jesus e os demônios revela a realidade do mundo espiritual e a supremacia de Cristo sobre as forças das trevas. Os espíritos malignos sabiam que diante do Messias não poderiam resistir, e imploraram por uma alternativa menos terrível do que serem enviados para o abismo. Ao se aproximar do homem endemoninhado, Jesus se deparou com uma reação surpreendente. Os próprios demônios que o atormentavam clamaram, reconhecendo a autoridade e a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Eles imploraram ao Senhor que não os enviasse para o abismo, mas que lhes permitisse entrar em um rebanho de porcos que pastava nas proximidades. Essa interação entre Jesus e os demônios revela de forma impressionante a realidade do mundo espiritual e a supremacia de Cristo sobre as forças das trevas. Os espíritos malignos sabiam que diante do Messias não poderiam resistir. Eles imploraram por uma alternativa menos terrível do que serem enviados para o abismo, demonstrando seu temor e submissão perante a autoridade de Jesus. Essa cena nos confronta com a verdade de que o mundo espiritual é uma realidade tangível, e que as forças do mal reconhecem a soberania de Jesus Cristo. Mesmo os demônios, em sua rebelião contra Deus, não podem escapar do domínio do Filho de Deus, que exerce pleno controle sobre eles. Essa interação entre Jesus e os espíritos malignos nos desafia também a reconhecer a supremacia de Cristo sobre todas as forças espirituais, sejam elas visíveis ou invisíveis. Ele é o Senhor que tem o poder de libertar e proteger seus filhos do assédio demoníaco. Surpreendentemente, Jesus concedeu a permissão que os demônios imploraram, autorizando-os a entrar no rebanho de porcos. Essa decisão pode parecer enigmática, mas revela aspectos importantes sobre a natureza do mal e a soberania de Cristo. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus demonstrou seu poder sobre eles. Ele não precisava negociar ou entrar em um conflito direto, pois sua simples palavra bastava para exercer domínio sobre as forças demoníacas. De forma surpreendente, Jesus concedeu a permissão que os demônios imploraram, autorizando-os a entrar no rebanho de porcos. Essa decisão pode parecer enigmática à primeira vista, mas revela aspectos importantes sobre a natureza do mal e a soberania de Cristo.
Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus demonstrou seu poder e domínio sobre eles. Ele não precisou negociar ou entrar em um conflito direto com as forças demoníacas. Bastou sua simples palavra para que ele exercesse pleno controle sobre aqueles espíritos malignos. Essa ação de Jesus revela sua soberania sobre o mal. Ele não estava limitado ou ameaçado pelas forças das trevas. Pelo contrário, ele as submetia à sua autoridade, mostrando que nada escapa ao seu domínio. Ao conceder a permissão solicitada pelos demônios, Jesus não estava transigindo com o mal ou negociando com as forças demoníacas. Ele estava, na verdade, demonstrando seu poder e sua capacidade de subjugá-las com a mesma facilidade com que ordenaria a um rebanho de animais. Essa atitude de Jesus nos desafia a confiar plenamente em sua soberania sobre todas as forças espirituais. Ele não está limitado ou ameaçado pelo mal, mas o domina com a mesma autoridade com a qual governa toda a criação. Essa é a confiança que devemos ter em nosso Salvador. Assim que os demônios entraram nos porcos, o rebanho enlouqueceu e correu em direção ao mar, afogando-se nas águas. Essa reação violenta e destrutiva dos animais deixou os moradores da região atônitos e amedrontados. A súbita e violenta reação dos porcos, que se afogaram no mar, deixou a comunidade local perplexa e temerosa. Eles perceberam a magnitude do poder espiritual que Jesus havia enfrentado e dominado com tanta facilidade. Tão logo os demônios entraram no rebanho de porcos, o resultado foi imediato e impressionante. O rebanho enlouqueceu e correu em direção ao mar, afogando-se nas águas. Essa reação violenta e destrutiva dos animais deixou os moradores da região atônitos e amedrontados. A comunidade local ficou perplexa e temerosa diante dessa cena inusitada. Eles perceberam a magnitude do poder espiritual que Jesus havia enfrentado e dominado com tanta facilidade. Aquele evento extraordinário os confrontou com a realidade de que ele exercia domínio sobre as forças das trevas de uma maneira que eles jamais haviam presenciado. Essa reação violenta dos porcos e o medo da população local revelam a profundidade do conflito espiritual que estava em jogo. O Senhor havia se envolvido em uma batalha invisível, mas sua vitória ficou evidente através da reação dos animais possuídos pelos demônios. Os moradores, assustados e perplexos, foram forçados a reconhecer que algo extraordinário havia ocorrido ali. A soberania de Jesus sobre as forças do mal ficou patente, deixando-os abalados e temerosos diante dessa manifestação do poder divino. Essa cena nos lembra de que o conflito espiritual é uma realidade que permeia o mundo físico. Quando o Senhor intervém, suas ações podem gerar reações violentas e perturbadoras, pois ele está confrontando e subjugando as forças do mal que atuam no mundo invisível. Assustados com o que haviam presenciado, os moradores da região pediram a Jesus que se retirasse dali. Eles não compreendiam a profundidade daquele evento e preferiam que o Senhor se afastasse, temendo mais consequências. Diante do pedido dos moradores, Jesus atendeu e embarcou novamente, deixando aquela região. Sua partida, apesar da rejeição, demonstra sua paciência e seu desejo de não forçar sua presença onde não era bem-vinda. Essa atitude de Jesus nos revela aspectos importantes de seu caráter. Ele não se impõe de forma autoritária, mesmo diante de sua supremacia sobre as forças das trevas. Ao contrário, ele respeita a liberdade de escolha das pessoas, não as obrigando a aceitá-lo contra a sua vontade. A partida de Jesus, após o pedido dos moradores, nos desafia a também sermos pacientes e respeitosos em nosso relacionamento com aqueles que ainda não compreendem a profundidade do poder de Deus. Devemos estar dispostos a nos retirar, confiando que o Senhor pode agir em seu tempo e em sua maneira, sem forçar sua presença onde não é bem-vinda. Essa cena nos lembra de que, por mais poderoso que seja o Senhor, Ele não age de forma impositiva. Ele espera que as pessoas o recebam voluntariamente, com o coração aberto para reconhecer sua autoridade e sua obra em suas vidas. No entanto,
O homem que fora liberto da possessão demoníaca implorou a Jesus para poder acompanhá-lo. Mas o Senhor o enviou de volta para sua casa, ordenando-lhe que contasse a todos o que Deus havia feito por ele. Esse homem, que antes vivia atormentado pelos demônios, agora estava livre e em seu juízo perfeito. Ele desejava seguir a Jesus, mas o Mestre o enviou de volta para sua comunidade, a fim de que ele fosse uma poderosa testemunha do que o Senhor havia realizado em sua vida. Enquanto os moradores da região pediam a Jesus que se retirasse, o homem que havia sido liberto da possessão demoníaca implorou para poder acompanhá-lo. No entanto, o Senhor tomou uma decisão surpreendente. Ele enviou o homem de volta para sua casa, ordenando-lhe que contasse a todos o que Deus havia feito por ele. Esse homem, que antes vivia atormentado pelos demônios, agora estava livre e em seu juízo perfeito. Ele desejava seguir a Jesus, mas o Mestre sabiamente o enviou de volta para sua própria comunidade. Essa decisão tinha um propósito: transformar o homem liberto em uma poderosa testemunha do que o Senhor havia realizado em sua vida. Essa ação de Jesus revela sua sabedoria em aproveitar cada oportunidade para espalhar seu testemunho. Ao enviar o homem de volta, ele o capacitou a se tornar um mensageiro vivo do poder transformador de Deus. Aquele que antes fora atormentado agora se tornaria uma voz que proclamaria a libertação que havia experimentado. Essa decisão de Jesus nos desafia a também sermos obedientes em compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Pois, assim como esse homem, somos chamados a sermos testemunhas do poder de Cristo em libertar e restaurar vidas. Essa narrativa revela aspectos profundos sobre a realidade do mundo espiritual e a supremacia de Jesus Cristo sobre as forças das trevas. Ela nos confronta com a existência dos demônios e sua capacidade de atormentar e possuir seres humanos. Ao mesmo tempo, a história demonstra o poder e a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Ele não precisou lutar ou negociar, mas simplesmente exerceu sua palavra soberana, revelando sua superioridade sobre as forças das trevas. Essa narrativa sobre o homem endemoniado revela aspectos profundos sobre a realidade do mundo espiritual e a supremacia de Jesus Cristo sobre as forças das trevas. Ela nos confronta diretamente com a existência dos demônios e sua capacidade de atormentar e possuir seres humanos. Ao mesmo tempo, essa história demonstra de forma inequívoca o poder e a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Ele não precisou lutar ou negociar com os demônios. Bastou sua simples palavra soberana para que ele exercesse domínio sobre aquelas forças das trevas, revelando sua superioridade absoluta. Essa cena nos lembra de que o conflito espiritual é uma realidade que permeia o mundo físico. As forças do mal estão ativas e buscam subjugar a humanidade, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o poder de libertá-la desse domínio demoníaco. Ao contemplarmos essa narrativa, somos confrontados com a verdade de que o mundo espiritual é uma dimensão real que não pode ser ignorada. Os demônios são entidades malignas que podem atormentar e possuir seres humanos, levando-os à desolação e à destruição. No entanto, essa história também nos revela a glória e a majestade de Jesus Cristo. Ele não se intimidou diante das forças das trevas, mas as submeteu à sua autoridade com a mesma facilidade com que ordenaria um rebanho de animais. Essa demonstração de poder nos inspira a confiar plenamente na soberania de nosso Salvador sobre todas as forças espirituais. A decisão de Jesus de permitir que os demônios entrassem nos porcos pode parecer intrigante à primeira vista. No entanto, essa ação revela aspectos importantes sobre a natureza do mal e a soberania de Cristo. Ao conceder essa permissão, Jesus demonstrou seu domínio sobre as forças demoníacas. Ele não precisava entrar em um conflito direto, pois sua simples palavra bastava para exercer autoridade sobre os espíritos malignos. A decisão de Jesus de permitir que os demônios entrassem nos porcos pode parecer intrigante à primeira vista. No entanto, essa ação revela
A decisão de Jesus de permitir que os demônios entrassem nos porcos pode parecer intrigante à primeira vista. No entanto, essa ação revela aspectos importantes sobre a natureza do mal e a soberania de Cristo. Ao conceder essa permissão, Jesus demonstrou seu domínio sobre as forças demoníacas. Ele não precisava entrar em um conflito direto, pois sua simples palavra bastava para exercer autoridade sobre os espíritos malignos. Essa atitude de Jesus nos mostra que ele não estava negociando com o mal ou transigindo com as forças das trevas. Pelo contrário, ele estava exercendo sua soberania sobre elas, demonstrando que nada escapa ao seu controle. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus revelou que ele não precisava travar uma batalha acirrada para derrotá-los. Bastava sua mera palavra para que ele submetesse aqueles espíritos malignos à sua autoridade. Essa ação de Jesus nos desafia a compreender que, por mais poderosas que as forças do mal possam parecer, elas não têm nenhum domínio sobre aquele que é o Senhor de todo o universo. Cristo exerce pleno controle sobre as entidades demoníacas, podendo dispor delas como bem entender. Ao conceder a permissão solicitada pelos demônios, Jesus não estava sendo leniente com o mal, mas demonstrando sua supremacia sobre ele. Essa atitude revela que, mesmo diante das investidas das trevas, o Filho de Deus mantém sua soberania e pode agir de acordo com seus propósitos divinos. Essa verdade deve nos encher de confiança e segurança. Pois, se Jesus tem tal domínio sobre os demônios, ele também tem o poder de nos proteger e libertar de qualquer influência maligna em nossas vidas. Podemos, portanto, nos abrigar sob sua autoridade e encontrar refúgio em sua incontestável supremacia. A reação violenta dos porcos e o medo da comunidade local levaram os moradores a pedirem a Jesus que se retirasse dali. Eles não compreendiam a profundidade daquele evento espiritual e preferiam que o Senhor se afastasse, temendo mais consequências. Embora rejeitado, Jesus atendeu ao pedido e partiu daquela região. Essa atitude revela sua paciência e seu desejo de não forçar sua presença onde não era bem-vinda. Ele respeita a liberdade de escolha das pessoas, mesmo diante da incompreensão. A reação violenta dos porcos, que se afogaram no mar, e o medo da comunidade local diante daquele evento extraordinário levaram os moradores a pedirem a Jesus que se retirasse dali. Eles não compreendiam a profundidade daquele acontecimento espiritual e preferiam que o Senhor se afastasse, temendo que mais consequências pudessem ocorrer. Embora rejeitado por aquela população, Jesus atendeu ao pedido e partiu daquela região. Essa atitude revela aspectos importantes do caráter de Cristo, sua paciência e seu desejo de não forçar sua presença onde não era bem-vinda. Ele respeita a liberdade de escolha das pessoas, mesmo diante da incompreensão e do medo que elas demonstravam. Essa cena nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta diante das manifestações do poder de Deus. Muitas vezes, assim como os moradores, podemos nos assustar e preferir que o Senhor se afaste, por não compreendermos plenamente suas ações. No entanto, a atitude de Jesus nos ensina a sermos pacientes e respeitosos, mesmo quando as pessoas rejeitam sua presença. Ele não age de forma impositiva, mas espera que os corações se abram voluntariamente para recebê-lo. Essa lição é importante para nós, pois nos lembra de que não devemos forçar a aceitação do Evangelho. Assim como Jesus, devemos estar dispostos a nos retirar temporariamente, confiando que o Senhor pode agir em seu tempo e de sua maneira para alcançar aqueles que ainda não o compreendem. A partida de Jesus, apesar da rejeição, nos inspira também sermos pacientes e confiantes na soberania de Deus. Mesmo diante da incompreensão das pessoas, devemos perseverar em nossa fé, sabendo que o Senhor tem seus propósitos e que sua presença não pode ser impedida. O homem que fora liberto da possessão demoníaca implorou a Jesus para poder acompanhá-lo. Mas o Senhor o enviou de volta para sua casa, ordenando-lhe que contasse a todos o que Deus havia feito por ele. Esse homem, que antes vivia atormentado pelos demônios, agora estava livre e em seu juízo perfeito.
Ele desejava seguir a Jesus, mas o Mestre o enviou de volta para a sua comunidade, a fim de que ele fosse uma poderosa testemunha do que o Senhor havia realizado em sua vida. Mesmo diante da rejeição dos moradores, houve um personagem que reagiu de forma diferente, no homem que fora liberto da possessão demoníaca. Ele implorou a Jesus para poder acompanhá-lo, desejando seguir o Mestre. No entanto, Jesus tomou uma decisão surpreendente. Ele enviou o homem de volta para sua própria casa, ordenando-lhe que contasse a todos o que Deus havia feito por ele. Essa atitude revela a sabedoria de Cristo em aproveitar cada oportunidade para espalhar seu testemunho. Esse homem, que antes vivia atormentado pelos demônios, agora estava livre e em seu juízo perfeito. Sua transformação era uma evidência viva do poder de Jesus em libertar e restaurar vidas. Ao enviá-lo de volta para sua comunidade, o Senhor o capacitou a se tornar uma poderosa testemunha do que ele havia realizado. Essa decisão de Jesus nos desafia a também sermos obedientes em compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Assim como esse homem liberto, somos chamados a sermos mensageiros vivos do poder transformador de Cristo. Ao enviar o homem de volta, Jesus demonstrou sua sabedoria em aproveitar cada oportunidade para espalhar seu testemunho. Ele sabia que aquele homem, que havia experimentado a libertação do domínio demoníaco, seria uma testemunha poderosa para a sua própria comunidade. Essa lição nos inspira a também sermos fiéis em compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Pois, assim como esse homem liberto, nós também somos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus, proclamando suas obras maravilhosas. A narrativa do homem endemoninhado nos confronta com a realidade do mundo espiritual e a supremacia de Jesus Cristo sobre as forças das trevas. Ela nos revela a existência dos demônios e sua capacidade de atormentar e possuir seres humanos, mas também demonstra o poder e a autoridade de Jesus em lidar com essas forças malignas. Ao longo dessa história, vemos Jesus exercer seu domínio sobre os espíritos malignos, não precisando negociar ou entrar em um conflito direto. Sua simples palavra bastava para submeter os demônios à sua soberania, revelando sua superioridade sobre as forças das trevas. Essa narrativa nos desafia a confiar plenamente na supremacia de Cristo sobre o mal. Assim como ele dominou os demônios, ele também tem o poder de nos libertar de qualquer influência maligna em nossas vidas. Podemos, portanto, nos abrigar sob sua autoridade e encontrar refúgio em sua incontestável soberania. Além disso, a história nos ensina sobre a importância de sermos testemunhas fiéis do que Deus realizou em nós. Assim como o homem liberto, somos chamados a compartilhar com outros o que o Senhor fez por nós, a fim de que sua glória seja manifestada. Essa narrativa bíblica nos inspira a viver com ousadia e fé, confiando no poder de Jesus sobre o mal. Ela nos desafia a não nos deixar dominar pelo medo, mas a sermos obedientes em proclamar seu testemunho, mesmo diante da incompreensão ou da rejeição das pessoas. Que essa história do homem endemoninhado nos fortaleça em nossa jornada de fé, lembrando-nos da supremacia de Cristo sobre todas as forças espirituais e nos impulsionando a sermos suas testemunhas fiéis neste mundo.